O senhor colocou uma questão aí citando vários setores da sociedade e eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: por que as campanhas políticas, me parece que quando tinha dois mundos dividindo opiniões diferentes, na Guerra Fria, me parece que tinha mais nas campanhas políticas um cunho mais didático, de debater questões mais ligadas à própria cidadania, à juventude, e depois a coisa foi se diluindo. Me parece que os debates hoje são mais a nível de perfis de pessoas e menos de ideias. Eu acho que a maneira, né, não no geral, a maneira que as campanhas se desenrolam parece mais disputa de venda de sabonete do que qualquer outra coisa, né? Então, você não tem uma discussão mais de conteúdo, né? A campanha é muito centrada numa forma, né, de chegar na sociedade. Eu quero contribuir, não tenho nenhuma pretensão de dizer que nós vamos mudar isso, né? Mas da minha parte, né, se eu ser escolhido pelo PT, eu quero passar algumas ideias, discutir, ouvir os setores da sociedade e convocar a sociedade num processo aí de pensar a cidade do Natal, quais são os grandes desafios. Eu penso que Natal tem grandes possibilidades, né? Nós temos graves problemas que podem, com soluções desde as mais simples até as mais complexas, né, serem enfrentados. Por exemplo, a questão da mobilidade. A questão da mobilidade tem, evidente que demanda, né, estruturas, soluções mais complexas, né, que diz respeito à infraestrutura da mobilidade, mas tem coisas também, coisas simples, né, que podem ser feitas, desde uma sinalização horizontal, por exemplo, né, desde você pensar fluxos de ruas, né, coisas simples, com um processo educativo, né. Por exemplo, se a prefeitura estivesse gastando 10% dessa propaganda mentirosa que tem na televisão com campanhas educativas sobre o trânsito, quanto mudaria a questão da mobilidade? Então, eu acredito nisso. Eu acredito na força, né, da capacidade, se você parte de um exemplo do gestor, mas você tem gestores que dão exemplo, que estão empenhados, que estão, mesmo que não saiba a resposta, mas está aberto para ouvir as respostas, está aberto para procurar. Pode chegar a um caminho, né? Pode. Deputado, uma das questões que hoje, o senhor até começou a falar no bloco anterior, mas que hoje preocupa a sociedade de forma geral, é a questão do trânsito na cidade do Natal. Qual a reflexão que o senhor faz, se o senhor chegasse a prefeito, qual seria a sua primeira iniciativa? Olha, primeiro é preciso entender que essa questão do trânsito, dentro do contexto da mobilidade urbana, né, as pessoas geralmente conversam sobre trânsito quando tem aumento de transporte, né? Eu prefiro discutir dentro da questão da mobilidade urbana, que envolve, né, tanto a mobilidade de quem tem os meios de transporte próprios, como os meios públicos, né, de concessão, como os ônibus e os outros meios que tem, e também a questão do pedestre, a circulação na cidade. Eu acho que tem desde soluções mais complexas que envolvam, né, infraestrutura na cidade, até coisas mais simples, né? Vou dar um exemplo, a Via Livre, né? Foi uma experiência interessante que apareceu ali nas ruas, né, de Petrópolis, depois se acabou, né? Uma experiência interessante ali, né? Lógico que teve reação de comerciantes e tal, mas é uma coisa que você vai adaptando, mas é uma coisa importante que foi. Você ter uma política clara, né, de buscar a questão da sinalização horizontal, pensar, reestudar a questão dos fluxos das ruas, eu acho que é fundamental. Tem soluções muito simples, tenho conversado muito sobre isso, viu, junto com as pessoas que entendem, né? Eu tenho feito um trabalho de dedicar um pouco do meu tempo para ouvir, né, para conhecer. Eu já conheço, eu me considero razoavelmente um conhecedor da cidade, né? Pela dedicação que a gente tem, os estudos que nós já fizemos sobre Natal, mas eu tenho feito muito isso, tenho me aprofundado em temas, e um deles é estudar a questão da mobilidade urbana. Então tem que pensar essas questões, de pensar a incrementar a questão dos corredores exclusivos para os ônibus, pensar os transportes modais, né? Acho que a discussão sobre a questão sair do papel e do oba-oba, essa história, né, do VLT, né, o veículo leve sobre trilhos, né? Pensar projetos que... O senhor acha que isso é para valer ou é oba-oba? Não, acho que pode ser para valer, não é? Agora, tem que ter, não pode ser só um anúncio, né, e fazer uma propaganda, né? Tem que ter uma construção. Eu vejo há 10, 15 anos se fala nisso, e se há 10, 15 anos tivesse começado, hoje a gente teria uma outra situação. No Ceará isso já anda, né? Anda, foi incrementado mais agora. Eu penso que a possibilidade da COP Natal seria uma oportunidade para a gente ter essas obras da área de mobilidade, por isso que eu fico brincando que era legal ter uma campanha, né, nas redes sociais que chama Obras de
mobilidade urbana já, né? Seria bom a gente ter isso, né? Então, um caos, né? E impacta, né, todo mundo, né? Além de estressar e tal, os prejuízos, né, dos atrasos das pessoas, enfim. É a questão da região metropolitana de Natal, onde, evidentemente, a capital está envolvida como personagem principal. Eu sinto falta de uma discussão, assim como cidadão, como repórter, observador da cena, no sentido de se fazer políticas que envolvam os outros municípios, que são muitos cornubados, mais de um cornubado com a cidade de Natal. Queria ouvir a sua opinião sobre isso. Eu acho que os principais problemas de Natal não são um problema de Natal, no sentido estrito, né? São problemas da região metropolitana, da região do estado. Vou dar um exemplo, a questão do lixo, né? Nós estamos vivendo agora esse caos, inclusive a propósito, hoje eu vi na imprensa, aí circulando nas redes, que o Ministério Público pediu intervenção na Urbana, agora, né? Hoje, agora no início da tarde e tal. Então, é um problema, porque Parnamirim, por exemplo, o aterro sanitário é em Ceará-Mirim, a ideia seria receber, né, os resíduos sólidos lixo de várias cidades e tal. Isso não acontece, então é um exemplo. A questão do transporte, a questão do serviço. O problema é que falta até o momento, do meu ponto de vista, até o momento não tivemos gestores em Natal, né, e na região metropolitana que topassem fazer o trabalho de forma conjunta. E eu acho que Natal tinha que liderar esse processo, né? Natal, por ser a maior cidade, tinha que liderar. Porque está cornubada com mais de um município. E tinha que liderar, chamar os demais, mas chamar não no sentido de sobrepor, né? Chamar no sentido de fazer parcerias, transporte, questão de segurança, questão, por exemplo, da dengue, né? Não existe um mosquito municipal, né? Quanto à questão da água, o lençol freático não reconhece a placa de divisa do município. Então, todas as questões, você vê tanto aqui como em Parnamirim, como Ceará-Mirim, como Macaíba, como São Gonçalo, por exemplo, que são municípios, para citar os mais próximos, né? São municípios que têm demandas que poderiam ser trabalhadas conjuntamente. Se juntassem, né, os administradores locais, regionais, eu acho que o peso, né, seria menor e dividiria mais, né, as soluções. Por exemplo, você pensar um hospital, só para dar um exemplo, né, você pensar um hospital, área da saúde, que pegasse São Gonçalo, né, e Natal e Ceará-Mirim. Não era possível? Era. Né? Era possível ter essa solução, era possível ter uma solução dessa pessoa. Agora tem que ser pactuado, tem que ter visão, tem que ter disposição dos gestores para fazer isso, né? Tem que ter, além do conhecimento, né, você tem que ter iniciativas para isso, tem que ter auxiliares que pensem dessa maneira. Mas, é um exemplo, né? Você poderia ter uma estrutura ali, você pensar a mesma coisa, né, aqui do lado de cá, né? Você pensar com Parnamirim, você pensar com Macaíba. Então, para dar um exemplo na questão da área da saúde, poderia fazer em outras tantas áreas, né?